Canção de Piratas, conto de Machado de Assis, crônica de Machado de Assis, na verdade. Este é o terceiro vídeo. Vídeo este em que nós estamos lendo o poema do Victor Hugo. Então até agora nós ficamos conhecendo esses 80 piratas que vão lá costeando, né? Um continente qualquer, ou uma ilha, e vão, né, atacando um monastério aqui, destruindo uma cidadezinha ali, pegando uma escrava aqui, pegando um escravo ali, certamente roubando bastante, estuprando bastante, guardando uma virgenzinha especial para o sultão, esse tipo de coisa, né? Vamos lá, só para a gente pegar o ritmo. Nós transportamos em cativeiro 100 cristãos pescadores de corais. Nós os recrutamos para o serralho de todos os monastérios do litoral. No mar, como audazes corsários, nós rumamos de Fez a Catânia. Embarcados na galera capitânia, éramos 80 a impelir os remos. Divisamos um convento em terra, ancoramos bem perto da margem. Aos nossos olhos logo se ofereceu uma jovem eremita do mosteiro. Indiferente ao marulho da borda, descansava ela sob um plátano. Embarcados na galera capitânia, éramos 80 a impelir os remos. Fica tranquila, formosa mocinha, partiremos já, a vento favorável. Só estarás mudando de convento. O harém equivale ao monastério. Sua Alteza aprecia as novidades e te faremos uma maometana. Embarcados na galera capitânia, éramos 80 a impelir os remos. Vamos para a parte que a gente ainda não viu. Ela buscou fugir de volta à capela. Ousais de fato, filhos de Satã? O capitão assegurou-lhe a ousadia. Então chorou, implorou, suplicou. Malgrado a sua queixa e clamor, deixou-se levar sobre a tartana. Embarcados na galera capitânia, éramos 80 a impelir os remos. Ousais de fato, filhos de Satã, basicamente a religiosa está falando, vocês ousam, é isso mesmo? Vocês estão ousando a levar presa uma serva de Deus? E o capitão mostrou que eles são ousados o suficiente para fazer isso, né? Ainda mais bonita em sua tristeza, seus olhos pareciam 2 talismãs. 1000 tomãs foi o importe cobrado, a sua Alteza que dela se apossou. Longe dos votos era como morrer, de eremita tornou-se uma sultana. Embarcados na galera capitânia, éramos 80 a impelir os remos. Então este poema acaba aí com essa mocinha religiosa vivendo, né, viver o resto da vida dela em profunda depressão, né? Reparei essa parte aqui. Longe dos votos era como morrer. Então ela não podia entregar a sua pureza, a sua religião. Então era como se ela tivesse morta, se tornando uma sultana, né? Então não é nada daquela coisa, não, mas ela encontrou a riqueza e tudo mais. Ela vai ser mais uma no harém ali do sultão. Bom, vamos ter isso em mente e vamos continuar a leitura, né? Poetas de 1894, ou seja, poetas de hoje, aí tendes matéria nova e fecunda. Recordai vossos pais, cantai como Hugo a canção dos piratas. Un mer les hardis écumères, nous allions de Fez à Catane. Me desculpe o meu francês, porque eu não estudei muito. Mas equivale no mar como audazes corsários, nós rumamos de Fez a Catânia. Ou seja, assim como os piratas movem-se de lugar a lugar, os jagunços, né, os clavinoteiros, movem-se de lugar a lugar. Assim como os piratas vão parando na costa e assaltando quem eles podem, destruindo ali um monastério ou qualquer coisa assim, os seguidores do Antônio Conselheiro vão ali, invadem uma fazenda, pegam as riquezas aqui, roubam uma donzela ali e assim por diante, né? Entrai pela Espanha,
É ainda a terra da imaginação de Hugo, este homem de todas as pátrias. Puxai pela memória, ouvireis Esprocenda. Esprocenda é o José de Esprocenda, é um poeta que viveu de 1808 a 1842. Ele é um poeta romântico. Vitor Hugo, certamente é outro poeta romântico. Isso vai ser importante para a nossa interpretação da crônica. Puxai pela memória, ouvireis Esprocenda dizer outra canção de pirata, um que desafia a ordem e a lei, como o nosso conselheiro. E de a Veneza, aí Byron recita os versos do Corsário. Né? O Corsário é um poema, né? Um poema como se fosse um conto, mas é um conto em forma poética, né? Eu acho que tem lá em três partes, né? E basicamente é sobre um pirata que é rejeitado por causa dos seus atos e decide fazer guerra contra a humanidade, né? E aí eu falei capítulos, mas talvez fosse melhor dividir essa história em 3 cantos, como na Divina Comédia. Então perceba isso. Está lá o Byron, né? E ele vai falar sobre um corsário, o cara que vai fazer guerra contra a humanidade. Novamente, você olhando de uma visão romântica, nossa, olha, ele está contra o establishment, né? Ele vai fazer a sua própria lei, mas repare, ele foi rejeitado por causa dos seus atos cruéis, né? Guerra contra a humanidade é matar, trazer caos, roubar, esse tipo de coisa, né? Mas nós temos os românticos cantando tudo isso. Olha que interessante, quando ele fala do Byron recitando os versos do seu poema, esse poema foi escrito em 1814, o Machado diz o seguinte: Byron recita os versos do Corsário no regaço da bela Guiccioli, ou Guiccioli, não sei como pronunciar isso aqui em italiano. Essa Guiccioli, ela foi a amante casada do Lord Byron. E aí é outra pergunta que eu deixo para você, né? Por que Machado diz onde o Byron está recitando? Se o Corsário, o poema do Byron, é tão importante, por que ficar pensando que o Byron está recitando este poema no colo da sua amante? E ele continua: tornai a nossa América, onde Gonçalves Dias também cantou o seu pirata. Tudo pirata. O romantismo é a pirataria, é o banditismo, é a aventura do salteador que estripa um homem e morre por uma dama. Né? Bom, eu acho que aqui eu já posso dar a minha interpretação para você, porque vai ficar mais fácil a gente se comunicar. Né? Perceba que Machado nunca foi um romântico. E Machado também nunca foi um realista, né? O Machado ele está acima dessa divisão entre o romanticismo e o realismo, né? Isso é importante a gente ter em mente. Por quê? Porque é claro que nós precisaríamos de uma sessão inteira de vídeos, né? Mas, querendo ou não, o romanticismo e o realismo são simplificações da realidade, né? Você pega o Aloysio Azevedo, tudo é árido, né? Todo mundo safado, todo mundo é frustrado, ninguém presta, né? Tudo é instinto horrível e etc. Daí você pega por outro lado o José de Alencar, o Guarani é só aqueles sentimentos nobres, aquelas coisas bonitas, a ponto de uma pirataria ser uma coisa bonita, né? O Machado de Assis já passou isso faz muito tempo. Então, o que Machado de Assis está fazendo aqui é justamente criticar essa visão ingênua. Né? Basicamente, vamos pegar o Byron como exemplo, depois a gente vê os outros. É muito fácil, Byron, você falar sobre a grandiosidade dos piratas, né, e das brigas, quando você não está em frente a uma espada de um pirata, quando não é a sua amante que foi raptada por um pirata, né? Você tá lá no regaço da sua amante. Daí é muito fácil achar tudo isso de um romantismo, brilhantismo maravilhoso.